sem correr, para não machucar. Vamos lá com a tia Magali. Cris, nós vamos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas. E pelo menos esse ano, possivelmente, será a última vez que nós iremos abrir as nossas Bíblias na carta de Paulo aos Gálatas. Porque nós estamos hoje encerrando as mensagens na epístola. Eu confesso que eu já estou com saudade da carta de Paulo aos Gálatas, né? Assim como Lutero, eu posso dizer que eu me casei com a carta de Paulo aos Gálatas nesses últimos meses. Lutero é que afirmou que essa carta de tal maneira falava a sua vida que ele havia se casado com ela. Nós vamos então abrir a carta no capítulo número 6. Capítulo número 6, nos versículos de 11 a 18. Encontramos, queridos? Se esse meu amado microfone vai conseguir fazer um acordo comigo. Isso. Capítulo 6 da carta de Paulo aos Gálatas, verso de número 11 a verso de número 18. Vamos ler em uma só voz. Todos em uma só voz, leamos o texto juntos. Vede com que letras grandes vos escrevi de meu próprio punho. Todos os que querem ostentar-se na carne, esses vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Pois nem mesmo aqueles que se deixam circuncidar guardam a lei, antes querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. Mas longe esteja de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Pois nem a circuncisão é coisa alguma, nem a incircuncisão, mas o ser nova criatura. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja, irmãos, com o vosso espírito. Amém. Amém. Amados, Paulo escreveu essa carta aos irmãos da igreja da Galácia, das igrejas da Galácia. Alguns estudiosos dizem que eram pequenas comunidades, pequenas igrejas que ficavam ali na região onde hoje está a capital da Turquia. As igrejas eram novas, nós já vimos sobre isso. Igrejas um povo que não conhecia o judaísmo, que portanto não conhecia a lei do Antigo Testamento, que recebeu o evangelho pregado por Paulo. Alguns estudiosos entendem que Paulo pregou o evangelho nessa região porque havia pegado uma enfermidade ali na região da Panfilha, na região encharcada da Panfilha, e ele subiu para as montanhas, onde hoje está a região da capital da Turquia, para socorrer-se da enfermidade. Nessa situação de enfermo, ele chegou a Gálatas e ele foi cuidado por essas pessoas que não conheciam, e ali ele pregou o evangelho e começou as igrejas daquela região. Paulo continuou a viagem e cerca de 5 anos após isso acontecer, infiltraram-se naquelas igrejas, possivelmente os judaizantes que vinham da região de Derbe, Listra, Antioquia, subiram para as igrejas da Galácia, e ali falaram que o evangelho, a mensagem que elas tinham recebido era insuficiente, porque aquelas pessoas tinham ouvido falar de Jesus, mas o evangelho não estava separado do Antigo Testamento. Havia uma promessa dada ao povo judeu,
e esse evangelho que eles haviam recebido, essa palavra sobre Jesus Cristo, era muito boa, era uma mensagem salvadora, Jesus era o Messias, mas para que eles pudessem pertencer ao Israel de Deus, era necessário que guardassem as leis cerimoniais relacionadas à comida, relacionada à guarda do sábado e relacionada à circuncisão. Basicamente eram essas 3 mensagens que eles levavam, dizendo: Jesus é bom, mas é preciso que você guarde o sábado, seja circuncidado e deixe de comer as comidas proibidas, que a lei dizia que eram proibidas. Agora, esse povo não conhecia nada do Antigo Testamento. Eles conheciam Jesus, mas não conheciam a história de Abraão, não conhecia a história de Moisés, não conhecia a tradição do Antigo Testamento, porque não eram judeus, eram pagãos. Possivelmente Paulo tenha afirmado que Jesus era o cumprimento das profecias do Antigo Testamento, mas obviamente não foi dado um curso extensivo de como eram as práticas religiosas dos judeus, porque essa não era a mensagem que Paulo pregava. Veja o que aconteceu. Trouxe muita confusão naquelas igrejas, porque agora estavam dizendo o seguinte: Jesus é bom, mas se a gente não guardar o sábado, como os judeus estão dizendo, se a gente continuar comendo a feijoada, comendo carne de porco, né, ou os animais proibidos, a gente não vai ser salvo. Ou se a gente deixar de guardar o sábado da mesma maneira, como os judeus estão dizendo, qual a esperança para nós? Veja que para aqueles que estavam sinceramente querendo seguir Jesus, essa pregação trouxe muita confusão. É por isso que Paulo escreve essa carta, dizendo para os irmãos que há um evangelho, que aquele evangelho pregado é suficiente. Jesus não precisa de acréscimo. Porque se Jesus é suficiente, todo acréscimo diminui a autoridade de Jesus. Porque se Jesus é suficiente, qualquer acréscimo, qualquer anexo à mensagem do evangelho, diminui a sua suficiência, torna questionada a sua suficiência. Se Jesus é suficiente para nos salvar, então somente Ele é suficiente para nos salvar. E essa é a mensagem que Paulo vai dizer aos Gálatas, do evangelho libertador, do evangelho da liberdade. Foi para a liberdade que Cristo nos chamou, portanto não volteis à escravidão, não voltem à escravidão nem do pecado, nem tampouco à escravidão da lei, que nos subjuga a regras que dizem que por elas seremos salvos. Paulo diz: não, se fomos salvos em Cristo, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. É o versículo 1 do capítulo 5, que resume essa mensagem central da carta de Paulo aos Gálatas. O evangelho do Senhor Jesus Cristo nos liberta do pecado e também nos liberta da guarda da lei cerimonial, porque a guarda da lei cerimonial não nos salva, pelo contrário, a sua guarda, ou guardar a lei cerimonial, nada mais, nada menos, nos faz diminuir a obra de Cristo. Agora Paulo chega ao final da carta. Depois de falar da vida que esses discípulos de Cristo deveriam viver no Espírito Santo, sendo controlados pelo Espírito, sendo alimentados pelo Espírito e vivendo o fruto do Espírito Santo, Paulo agora encerra a sua carta. Como é que será que as pessoas lá na antiguidade, há 2000 anos atrás, escreviam cartas? Não é? Hoje a gente, ou pelo menos a maioria, fica em frente ao seu computador e manda um e-mail, né? Nem para isso precisa mais, porque hoje com o seu celular você já faz isso. Agora imagine, há 2000 anos atrás, como as pessoas escreviam cartas. Uma coisa que era peculiar é que geralmente haviam pessoas contratadas para escreverem cartas, eram chamados amanuenses. Uma pessoa ia editando e outra pessoa escrevendo. Até porque, como a escrita não era um domínio de todos, haviam pessoas que, por conta da sua caligrafia, por conta até da sua profissão, se tornavam escritores de cartas. Parece que Paulo levava consigo uma dessas pessoas, que era Silas. Possivelmente Silas, que era bem versado no grego, era uma dessas pessoas que andavam com Paulo com uma das funções
primordiais de escrever cartas. Porque em muitas das cartas de Paulo, Paulo vai dizer que com a ajuda de Silas, aquela carta foi escrita. Essa afirmação é do pastor mesmo, você não vai encontrar em nenhum lugar. Mas eu acho que Silas, por conta dessa sua facilidade de escrever cartas, era o amanuense de Paulo. É por isso que quando você lê essa carta, você vai perceber que Paulo, quando começa a carta, ele diz o seguinte, vede, versículo 11 aí, final do encerramento. Vede com que letras grandes vos escrevo, estou escrevendo agora do meu próprio punho. Imagine a cena que esteja Silas, eu acho que era, ao lado de Paulo escrevendo a carta, Paulo está ditando e Silas escrevendo. E aí Paulo chega no final e diz, passe a pena para mim, Silas. Eu agora vou escrever o final. E aí Paulo pega a pena e começa a escrever sobre o papiro aquilo que é a sua conclusão. Isso era uma característica de quase todas as cartas de Paulo. Ele vai terminar sua carta dizendo, escrevi do meu próprio punho, escrevi do meu próprio punho. Não é que ele escreveu toda a carta, porque as próprias cartas dizem que eram outras pessoas que até aquele momento escreviam a carta. E aqui Paulo reforça, eu escrevi do meu próprio punho. Vejam com que letras grandes eu escrevi. Por que será que Paulo escreveu com letras grandes? Tem muitas teorias. Uma delas é que Paulo tinha um problema nos olhos. E aí ele escrevia a letra maior. Não é? Essa teoria está ligada com aquele texto lá em Gálatas mesmo, nós já lemos, que Paulo diz que os Gálatas o amavam tanto que, se possível, eles teriam tirado seus próprios olhos para darem para Paulo. Lembram disso? Então, pode ser que Paulo tivesse algum problema nos olhos. Eu acho que não é o que está nesse texto, e tem gente que concorda comigo, então eu não estou sozinho nisso. O que eu entendo que Paulo está dizendo aqui, em outras palavras, é que, veja que agora eu estou destacando isso, e eu estou destacando de meu próprio punho. É como se eu estivesse dizendo, agora eu estou escrevendo em negrito, eu estou colocando em itálico, preste atenção no que eu vou escrever. Eu estou terminando a carta. Paulo está chamando a atenção para aquilo que ele entende que os irmãos e irmãs deveriam prestar muita atenção, porque ele está concluindo o seu raciocínio, ele quer trazer algumas mensagens que são essenciais. Então, esse texto que nós vamos ler hoje é como se fosse não apenas um resumo de tudo que Paulo falou, mas aquela palavra que o apóstolo diz, se você tem que guardar no coração, guarde isso que eu estou escrevendo. Eu estou escrevendo em letra grande. Se você tem que guardar alguma coisa de tudo que você ouviu, guarde isso, porque isso eu escrevi com letra grande. É para você guardar no coração e não esquecer. E é assim que Paulo faz. Ele então começa a dizer para os irmãos algumas coisas com respeito às pessoas que estavam aliciando os irmãos da Galácia. Olha o verso 12. Todos os que querem ostentar-se na carne, esse vos constrangem a vos circuncidardes, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Paulo começa a dizer, aqui nos versículos 12 em diante, sobre o que realmente importa na fé. É o exterior ou é o interior? É a forma ou é a essência? É a embalagem ou é o conteúdo? E é isso que ele vai dizer no verso 12, aqui que nós acabamos de ler. Ele diz que aqueles que ostentam, a palavra que ele usa aqui para ostentar, literalmente é aqueles que desejam causar uma boa impressão em vocês. Na verdade, eles estão constrangindo. A palavra constranger aqui é fazer alguém, literalmente, oprimir alguém, usando inclusive da força para cumprir a sua vontade. É uma coação, né? É uma coerção física que Paulo está dizendo que esses irmãos estavam sofrendo. Não acho que Paulo usa essa palavra no sentido de que os judaizantes estavam realmente coagindo os da Galácia a circuncidarem. Não é isso que Paulo quer dizer. Mas Paulo quer dizer que os argumentos que eles estão usando são, de alguma maneira, tão ofensivos ao Evangelho, que estavam, de alguma maneira, colocando aqueles irmãos contra a parede.
porque eles estavam sinceramente querendo seguir a Cristo. Isso é verdade para nós também. Se nós amamos a Cristo, queremos fazer verdadeiramente aquilo que Cristo pede de nós. Se nós amamos a Jesus, nós não queremos fazer algo que contraria a mensagem de Jesus. Aqueles irmãos sinceramente estavam querendo seguir Jesus Cristo. E chegam pessoas que se diziam enviadas de Jerusalém, pessoas que possivelmente se portavam de maneira educada, falavam de forma bonita, que tinham palavras boas. Os irmãos que estavam sinceramente querendo seguir Jesus Cristo, abrem os seus ouvidos para ouvi-los, porque eles não vão ignorar aqueles que trazem uma notícia boa, uma palavra boa. E Paulo está dizendo, mas preste atenção, esses que estão se ostentando na carne, querendo se vangloriar em si mesmos, de alguma maneira eles estão constrangendo vocês, eles estão colocando vocês contra a parede, eles estão oprimindo vocês. E Paulo diz por quê? Olha no versículo 12, por que eles estão fazendo isso? Para tão somente não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. O que Paulo quer dizer para eles? Ora, esses que estão defendendo a circuncisão, eles estão fazendo isso para se gloriar em si mesmos, para dizer que eles são capazes de cumprir a vontade de Deus pelo seu próprio esforço, pela própria obra. Mas quando eles fazem isso, eles se gloriam em si, e ao mesmo tempo que eles se gloriam em si, eles se negam a sofrer por amor a Cristo, eles negam a cruz de Cristo, eles voltam as costas para aquilo que Cristo faz. É o que Paulo diz no versículo número 12 no final. Em outras palavras, a pregação da circuncisão, na verdade, agradava aos líderes judeus. E nós sabemos por que Paulo saiu de Jerusalém em direção a Damasco. Capítulo 9 de Atos dos Apóstolos nos diz que Paulo saiu de Jerusalém com uma carta do Sinédrio em direção a Damasco, porque ele ouviu falar que lá em Damasco havia um cristão se reunindo, e ele sai então com uma autorização para prender aqueles cristãos. Veja, havia uma perseguição aos cristãos. Essa perseguição era dupla. Por um lado, os judeus perseguiam